Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tainá e hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial. Mas antes de começar o vídeo, te peço que deixe um like aí, se inscreve no canal e assiste até o final para as considerações a respeito, tá? Dessa matéria tão importante, tá? Lá do século XVIII da Europa, tá bom? Nas aulas anteriores nós falamos sobre Revolução Francesa e Iluminismo. Mas principalmente o iluminismo é uma matéria super importante para você entender esse contexto aí da Revolução Industrial, tá? Quando nós falamos em Revolução Industrial, nós estamos falando sobre novidades tecnológicas, tá? E assim, para a história, a simples criação de um lápis, por exemplo, ela já é considerada revolucionária, ela já é considerada uma tecnologia, tá? Embora hoje em dia a tecnologia esteja diretamente associada a coisas eletrônicas, tá? Mas não é bem assim quando nós estamos estudando história, tá? E essa matéria Revolução Industrial, ela fala sobre a criação de maquinário que influenciou em diversos aspectos, tá? Principalmente na Inglaterra do século XVIII. Então, não deixem de acompanhar. Pega papel e caneta e bora anotar? Antes da criação dessas máquinas, tá? Quase tudo era produzido manualmente, né? Nós chamamos isso de manufaturas, artesanato, tá? E quando um trabalhador produzia alguma coisa manualmente, ele produzia do início ao fim, tá? Se ele criava, por exemplo, uma mesa, ele ia lá, cortava madeira, ele depois lixava a madeira e construía o próprio prego, tá, para poder unir os pedaços, enfim. E no final a mesa passou toda pelas mãos dele, tá? Já no modo de produção industrial não, tá? O trabalhador, ele não tem esse controle, digamos assim, tá? Do início até o fim. Uma coisa que eu quero destacar e dividir com vocês é que hoje em dia entende-se como evolução ou desenvolvimento, tá? A criação desse maquinário, tá? Nessa revolução industrial que acontece até hoje. Mas é importante dizer que nem tudo são flores, tá, gente? Nem todos os especialistas em política, sociedade entendem a criação dessas máquinas como algo benéfico, tá? Também existe um lado ruim disso. E muita gente encara, por exemplo, sociedades nativas, né, sociedades indígenas de certos locais, como atrasadas porque elas não têm esse tipo de desenvolvimento, tá? Mas vocês têm que ter senso crítico de entender que maquinário e desenvolvimento tecnológico nem sempre é positivo, tá? Não é sempre uma alegria, uma festa, não é benéfico para toda a sociedade, tá? E ao passo que outras sociedades que não têm esse desenvolvimento tão latente, não quer dizer que elas sejam sociedades ruins ou negativas, tá? Então é bom você, como aluno, já se desprender aí desses preconceitos. Então, gente, como eu estava falando, no modo de produção industrial, o trabalhador, ele só faz uma parte daquele processo, tá? Ele não faz do início ao fim como no modo de produção artesanal. E por ele fazer só uma parte do processo, muitas vezes ele não tem nem ideia como termina e nem como começa. É muito comum em fábricas, tá, que os trabalhadores fazem só uma partezinha, tá, daquele produto. Por exemplo, na montagem de um carro, um fabrica o pneu, o outro fabrica, sei lá, o volante, enfim, não entendo muito de carro, tá, gente? Mas o que eu quis dizer é que como vai ser preciso mais trabalhadores e vão ser produzidos mais carros, mais produtos, as vendas são maiores, tá? E isso possibilitou o barateamento das coisas, tá? Isso foi um ponto positivo da Revolução Industrial, porque as pessoas mais pobres não tinham acesso a quase nada. E ao passo que dá uma barateada, ficou menos difícil para essas camadas mais populares, tá? Não estou dizendo que as camadas mais pobres tenham acesso a tudo, mas hoje em dia tá menos pior do que antigamente. O que facilitou a Inglaterra a despontar aí nesse processo aí de revolução industrial foi
assim, digamos, uma estabilidade, tá, daquela época, tá? Enquanto outros países estavam em guerra, a Inglaterra tinha conseguido dar uma acalmada para poder focar no seu próprio mercado interno, tá? A Inglaterra também possuía diversas matérias-primas muito boas, tá? Próprias para isso, como por exemplo, o minério, o carvão, a madeira, então isso também influenciou. A Inglaterra também explorava colônias, tá, fora do continente, tá? Aqui na América, e a colônia disponibilizava matéria-prima também, então isso ajudou demais. É importante, gente, salientar que outros países também viveram esse processo de desenvolvimento, mas a gente fala da Inglaterra nessa aula porque a Inglaterra que foi a principal, digamos assim, tá? A mais à frente, né, desses outros países. Outra coisa que também influenciou foi a Revolução Gloriosa, tá? Porque a Revolução Gloriosa conseguiu colocar dentro do parlamento inglês a maior parte da burguesia, tá? E a burguesia, claro, ela criou leis, né, para facilitar a atividade comercial. Então, foi benéfico para ela mesma e também interferiu nesse processo aí de evolução das máquinas, digamos assim. Nesse mesmo tempo, ocorreu outro tipo de lei que acabava com as áreas comunais do campo, tá? Então fez os camponeses, tá, que viviam nessas áreas ter que migrar para as cidades, tá? A gente chama isso de êxodo rural. Então, conforme essas pessoas iam para as cidades, elas precisavam, né, se manter, né, se empregar e se dedicaram aí nessa atividade mais urbana, né, mais industrial. E quais foram os principais inventos, tá, da Revolução Industrial daquela época, tá? Gente, isso, tá? Lembrando que naquela época não tinha quase nada, então foi super, sabe, moderno, revolucionário, foi, sabe, uma novidade muito boa, né, nesse sentido. Primeiramente, foi criada a máquina de fiar e o tear hidráulico, tá? O que facilitou a atividade de fiação e tecelagem, né? Quem trabalhava, né, produzindo roupas, colchas, coisas desse tipo, teve digamos assim, um empurrãozinho aí na produção. E posteriormente criou-se até o tear elétrico, que deixou a produção ainda mais acelerada e nem precisava de mão humana lá para ajudar. Então isso foi assim, meio que deixando nós, né, seres humanos, de lado. Agora, a invenção que mais fez diferença, porque influenciou em outras invenções, foi o motor a vapor, tá? Ele influenciou inclusive a locomotiva a vapor. E quando há esse desenvolvimento dos meios de transporte, gente, há desenvolvimento de tudo, tá? Como eu falei, positivo e negativo, mas o transporte público, né, o transporte, digamos assim, sendo investido e mais desenvolvido, claro que a Inglaterra só tinha a ganhar. Como eu falei, esses trabalhadores saíram do campo e começaram a investir na cidade, tá? Procurar empregos, e com isso começou a surgir uma nova classe social, que é a classe trabalhadora, tá? Essa classe trabalhadora, diferentemente dos burgueses, elas não detinham o modo de produção, tá, em suas mãos. Como eu falei, eles não conseguiam ter um controle de todas as fases que existem, tá, na produção de qualquer coisa. Eles somente faziam uma atividade. E isso, sim, foi negativo de certa maneira, porque muitas pessoas desaprenderam a fazer certas coisas, né? Seus descendentes, né, mais ainda. E também as pessoas produziam coisas que elas mesmas não podiam comprar, né? Como é nos dias de hoje, tá? Muitos trabalhadores aí produzem carros e computadores que eles mesmos não têm condições nenhuma de comprar. As condições de trabalho eram péssimas, tá? Não existia direito trabalhista como existe nos dias de hoje. Não existia carga horária mínima, tá, de trabalho. As mulheres e as crianças eram obrigadas a trabalhar, tá, junto lá naquela meiuca, junto com os homens, e ganhavam menos que os homens, tá? Então era pior ainda para as mulheres, tá? Se para os homens já era ruim, para as mulheres era pior ainda. E claro que isso ia acabar instigando algum tipo de movimento social, né, a favor de melhores condições de trabalho, tá? E um dos primeiros movimentos sociais nesse sentido foi o ludismo, tá? O ludismo foi um movimento, assim, um pouco mais radical, digamos assim,
que era a favor do fim das máquinas, tá? Porque eles entendiam que as máquinas roubavam o emprego dos trabalhadores. Então, o ludismo foi o primeiro movimento nesse sentido e ele surgiu em 1811. Um pouco depois, em 1830, surge o movimento cartista, tá? Que também se incomodava, tá? Com essas condições ruins de trabalho, com o roubo, tá? Dos empregos dos trabalhadores pelas máquinas, mas eles já visavam algumas mudanças políticas um pouco mais brandas. Eles não tinham aquele ódio como os ludistas, digamos assim. Duas das principais reivindicações do movimento cartista era o voto para todos os cidadãos ingleses, que até então o voto, né, era restrito a uma determinada classe, tá? Mas, gente, não fica com ódio da Inglaterra não, tá? Porque a maioria dos lugares era assim, tá? Naquela época. Enfim, aí os cartistas, eles reivindicavam esse voto e eles exigiam 10 horas de jornada de trabalho, tá? Hoje em dia a gente trabalha 8, o que eu ainda acho muito, né? Para quem mora longe do trabalho é complicado. Então, mas nessa época foi exigido um mínimo de 10 horas, né? Para poder as pessoas poderem viver um pouco melhor, né, gente? Sem aquela exploração, sem aquela imundície, enfim. Aí, nessa época, começam a surgir os primeiros sindicatos, tá? Que eles chamavam de uniões dos trabalhadores. E os sindicatos começaram a lutar para poder ter melhores condições de trabalho. E, por fim, é consolidado o capitalismo como um sistema econômico, tá? Que, para eles e para os capitalistas, deu certo, tá? Mas com milhões, tá? De controvérsias. Mas, enfim, aqueles que defendiam o capitalismo, né, conseguiram, digamos, implementar o que acreditavam. Então, é uma característica marcante dessa época, tá? Porém, com esse desenvolvimento, tá? E as pessoas tendo um pouco mais de acesso aos produtos, veio uma parte ruim também, né? A parte ruim mais latente do capitalismo é a degradação do meio ambiente e a globalização. Aí tu me pergunta, Tainá, mas por que a globalização é uma coisa ruim do capitalismo? Gente, a globalização ela não é de todo ruim, ela tem um lado bom e um lado ruim. O que é a globalização? Para começar, a globalização é essa interação, tá? Entre os povos, tá? Começou lá em 1500 com as grandes navegações e tudo mais. Mas a globalização, apesar dela ter um lado bom, né? Ela também tem um lado ruim, que, ao meu ver, é a perda da identidade de certos povos, né? Porque alguns começam a acreditar que outros são melhores e começam a se ver como inferiores e tudo mais. E a perda cultural e tudo mais, enfim, a exploração e até o coronavírus, né, gente? Porque se não fosse a globalização, como que a gente ia pegar um vírus que veio lá do outro lado do mundo? Bom, enfim, gente, essa foi a aula, espero que tenham gostado, tá? Que tenham anotado os detalhes aí da Revolução Industrial, tá? Os detalhes mais importantes, como sempre eu coloco, tá? Em letras garrafais, para vocês não perderem nada, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, tá? Do vídeo aqui da sua professora maravilhosa. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.